Hoje pela manhã, logo que acabou o culto, eu recebi uma mensagem de uma família e a irmã falou para mim assim: pastor, eu e meu esposo estamos aqui conversando porque tudo aquilo que foi ministrado hoje pela manhã foi o que nós estávamos decidindo que iríamos fazer em casa antes de vir para o culto. Parece que o pastor estava sentado na nossa sala hoje. Aí eu falei para ela assim: não, eu não estava sentado lá, mas o Espírito Santo estava. O Espírito Santo sabe cada detalhe da sua vida. E hoje eu tenho uma convicção que Ele vai falar de maneira específica com cada um de vocês. Bom, eu quero começar pedindo para você viajar um pouco na sua infância. Em que momento da sua infância? Quando você estava aprendendo a andar de bicicleta. Era criança e estava aprendendo a andar de bicicleta. Bem que tem gente que é adulto e ainda não aprendeu a andar de bicicleta. Será que tem isso, gente? Não, não tem não, né? Tem? Ah, então tá bom. Mas talvez é adulto e não aprendeu por causa disso que eu vou falar agora. Visitando lá atrás, pense quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, se você caiu em algum momento e se machucou. Quem lembra de uma queda que teve quando estava aprendendo a andar de bicicleta e se machucou, mesmo sendo criança? Levante a mão assim, quem lembra. Nossa, mas vocês caíram mesmo, hein, gente? Ótimo. Vamos aqui imaginar que uma criança, na hora que está aprendendo a andar de bicicleta, normalmente o pai ou a mãe começa a dar a bicicleta para essa criança com rodinha, sim ou não? E depois que... Muda o tom para mim, bonitão. E depois que ela começa a ter um pouquinho de segurança com a rodinha, ela tira uma delas e passa a andar com uma só. É assim ou não é? A criança tomou um pouco mais de segurança, vai andando. E depois de andar com uma, tira uma rodinha. É nessa que tira que tem gente que cai e se machuca. Uma criança que caiu e machucou porque tirou a rodinha. Quando ela vai voltar de novo para a bicicleta, normalmente ela não quer voltar sem as duas rodinhas. O que a criança fala? Não, eu quero ir com rodinha. É isso ou não é? E por que a criança não quer voltar para tentar novamente sem a rodinha? Porque ela está ela tem medo de cair e se machucar de novo. Ela tem medo, porque ela caiu já uma vez, não foi boa a experiência, se machucou, e agora ela tem medo de tentar novamente. Quando a criança vence esse medo e ela decide encarar a bicicleta sem rodinha para aprender, significa que ela amadureceu. Naquela área específica, ela subiu de nível, ela adquiriu maturidade. Meus irmãos, existem pessoas que, porque em algum momento se machucaram em uma área da vida, se machucaram em alguma situação, hoje estão aprisionadas com medo de tentar de novo. E esse medo de tentar de novo acaba fazendo com que você não amadureça para ter experiências maiores que Deus está chamando você para ter. Tudo porque você está com medo de se machucar. Então a palavra de Deus hoje para nós é com esse tema: vencendo o medo de recomeçar. Quem quer ouvir aqui essa palavra, diga amém.
Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 2, verso 17 e o verso 18, que diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Esse reedifiquemos vamos recomeçar. Vamos recomeçar a levantar os muros de Jerusalém. E não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Não vamos mais ficar nessa vergonha de ter os nossos muros destruídos. Então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Eles se esforçaram para recomeçar aquilo que havia sido destruído. Tem gente que está aqui essa noite que precisa recomeçar. Áreas importantes da sua vida foram afetadas pelo inimigo e você está precisando recomeçar. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos e nós vamos orar. Pai, nós queremos consagrar esse momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso pedimos: fala conosco e usa a minha vida fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, e que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveite o embalo e diga glória a Deus. Falar assim de recomeço parece fácil, mas não é, irmão. Recomeçar nunca é fácil. Não é fácil recomeçar. Principalmente quando nós carregamos medos por situações que nos machucaram no meio do caminho. Principalmente quando carregamos medos que nos aprisionam, como por exemplo, medo de fracassar, medo de se decepcionar em algum momento da caminhada, medo de não suportar a pressão do recomeço. Neemias, ele é um exemplo de alguém que decide vencer os medos e recomeçar. Neemias é o exemplo de alguém que não foi aprisionado pelos medos, ele venceu os medos. E eu quero, meu irmão, que você pense se algum tipo de medo está te travando, te aprisionando e te impedindo de recomeçar em algo que Deus há muito tempo Ele tem te chamado para recomeçar. Coisas que envolvem promessas para a sua vida de anos atrás. E você não consegue viver essas promessas, você não consegue caminhar em direção a essas promessas, porque o medo de recomeçar, ele te aprisiona. Quais os medos que normalmente aprisionam as pessoas? Primeiro medo é o medo de se machucar de novo. Você em algum momento da vida, você foi machucado por alguém, você foi ferido por alguém, e você hoje tem medo de se decepcionar sendo ferido de novo. Talvez em um relacionamento, você hoje não consegue ser feliz em um relacionamento e se liberar para viver o que Deus tem para você, porque em algum momento você foi ferido, você foi ferida por alguém. Então a sua vida está travada no que diz respeito a isso. Talvez seja no seu relacionamento com pessoas. Você não consegue ter amigos de verdade.
Você não consegue se abrir para pessoas que Deus tem enviado para ser uma bênção na sua vida e que podem te ajudar a experimentar coisas maiores, porque em algum momento alguém que você se abriu te decepcionou, te feriu, fez com você o que você não esperava que iria fazer. Então hoje você tem medo de se abrir novamente, medo de se decepcionar. O segundo medo que normalmente trava as pessoas é o medo de dar errado. E se o que eu for recomeçar der errado outra vez? Porque na primeira vez que eu tentei e deu errado, isso me machucou profundamente. Na primeira vez que eu tentei e deu errado, isso me abalou. E hoje, você não dá um passo de recomeço em direção àquilo que Deus tem para você, porque você está com medo de dar errado de novo. E como você vai lidar com isso? Terceiro medo que normalmente aprisiona as pessoas é o medo de não conseguir suportar a pressão. Porque todo recomeço, ele vai vir junto com uma pressão, meu irmão. Neemias, para recomeçar a reconstrução de Jerusalém, ele tem que enfrentar muitas pressões. Mas isso faz parte. E você não pode ser aprisionado por esse medo da pressão. Você já vai recomeçar sabendo, vai se levantar a pressão e eu vou encarar ela. Porque Deus está me chamando para o recomeço. Um outro medo que aprisiona as pessoas é o medo de não conseguir ir até o final. Desistir de novo no meio do caminho. E se eu parar de novo? E se eu não conseguir ir até o final, o que as pessoas vão falar de mim? De novo eu desisti? De novo eu parei? Meus irmãos, eu tenho uma direção do Senhor para vocês. A direção é: decida recomeçar e não seja paralisado pelo medo. Decida que você vai recomeçar. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida nesse ano. Deus tem coisas novas que fazem parte de promessas antigas. Entenda bem. São coisas novas que fazem parte de promessas antigas. Coisas que o Senhor prometeu há anos atrás. Isso não aconteceu. Isso é algo novo que está para acontecer, mas para isso acontecer, você precisa vencer o medo de recomeçar. Tem que vencer o medo. Quando Neemias vence o medo, ele começa a trazer algumas lições na sua própria vida, que isso faz a diferença em quem quer recomeçar. Se você quer recomeçar, olha aqui as lições que o Neemias ele deixa para nós. Toda a história de recomeço, depois de se vencer o medo, ela precisa ter a decisão de pedir perdão e de perdoar. Sabe por que pessoas não conseguem recomeçar? Porque elas não liberam perdão para outras pessoas que a feriram e a magoaram, ou porque elas não conseguem pedir perdão para se libertar. Então você não recomeça nunca, nunca. Neemias, no capítulo de número 1, quando ele está recebendo a notícia de que a sua cidade natal estava destruída, ele se coloca diante de Deus em oração, e ele pede perdão pelos seus pecados e pede perdão pelo pecado dos seus irmãos. O que acontece aqui? Neemias, ele está colocando diante de Deus o seu pedido de perdão e dizendo para Deus: eu perdoo também, Senhor, e peço para o Senhor perdoar, porque os meus irmãos, eles falharam, e essa falha dos meus irmãos foi o que trouxe esse opróbrio para Jerusalém.
As falhas dos meus irmãos é o que trouxe essa destruição para a nossa terra natal. Mas eu peço perdão pelos meus pecados e eu peço perdão pelos pecados dos meus irmãos. Será que alguém falhou com você e você não está conseguindo liberar essa pessoa que falhou com você lá atrás? Isso pode travar o seu recomeço. Qual a melhor forma para eu liberar as pessoas que falharam comigo? É pegar o exemplo de Neemias, é reconhecer que eu também tenho culpa no cartório. Eu também tenho a minha contribuição, a minha falha no meio de qualquer tipo de situação que deu errado. Exemplo disso, Jesus, ele está em uma situação onde muitos judeus querem apedrejar uma mulher adúltera, em João 8. E quando eles trazem essa mulher adúltera para Jesus e falam, nós vamos apedrejar ela foi pega em adultério, olha só o que essa mulher fez. E Jesus, ele fala com aqueles homens, tudo bem, vocês podem até acusar ela, vocês podem ficar irados com o pecado que ela cometeu, eu só quero que vocês pensem o seguinte: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. E aí o que acontece? Todo mundo fica envergonhado, porque reconhece que também tem culpa no cartório. Se libere, meu irmão, minha irmã, se libere. Se libere perdoando quem te feriu no meio do caminho. Se libere perdoando você mesma pelo que você teve de culpa no cartório. Você mesmo, meu irmão. Mas recomece. Segundo ensinamento que nós podemos tirar da vida de Neemias. Neemias mostra, nesse seu pedido de perdão, ele mostra arrependimento genuíno. Depois observe no capítulo 1 de Neemias, Neemias passa 3 dias orando, jejuando e chorando perante o Deus dos céus. O que são esses 3 dias de choro, de jejum e de oração de Neemias diante de Deus? Ele estava profundamente arrependido, meu irmão. E há uma diferença do arrependimento para o remorso. O arrependimento gera essa dor em nós, pelo que de errado nós fizemos. O arrependimento, ele gera aquela crise, em que fala, eu não posso nunca mais repetir uma coisa dessa. Eu não posso nunca mais deixar isso acontecer de novo na minha vida. E você vai em direção completamente contrária. Já o remorso, irmão, o remorso ele pode até trazer choro também e dor, só que o remorso não é a repulsa pelo que você fez de errado. O remorso é porque o que você fez de errado foi descoberto. O remorso é porque como que você fez de errado foi descoberto, você acabou perdendo algumas coisas porque foi descoberto. Então vem aquela dor que não é a dor do arrependimento. Arrependimento, irmão, para recomeçar, é fazer uma oração, falar assim, Deus, eu não quero mais repetir isso, me tira disso. Deus, me arranca dessas coisas. Deus, me livre. E você chora. Irmão, eu duvido se você fizer uma oração de arrependimento profundo, como Neemias fez, se o Senhor não te ajuda a recomeçar e a reconstruir tudo que foi destruído na sua vida, tudo. É só fazer uma oração de arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu duvido, irmão, você não recomeçar em qualquer área da sua vida se você fizer uma oração dessa de arrependimento, profunda de arrependimento. Dizer, eu não quero mais.
Não quero deixar mais isso acontecer. Não quero deixar mais a minha família sofrer como sofreu por tudo que eu fiz. Não quero mais perder as noites de sono que eu perdi por todas as coisas que deram errado. Não quero mais. Se eu quero recomeçar, meu irmão, eu preciso, como Neemias, assumir a minha responsabilidade e fazer aquilo que precisa ser feito. Neemias, ele pede perdão, ele se arrepende, ele chora, ele ora, mas ele não fica só nisso. Depois de 3 dias de oração, choro e arrependimento, a Bíblia diz que Neemias se levanta e ele vai até o rei Atarxerxes para pedir ao rei as cartas de autorização para que ele pudesse começar a botar a mão na obra de reconstrução do que estava destruído. Ele assume a responsabilidade dele e vai fazer o que precisa ser feito. Ô meu irmão, não adianta você ficar na sua cabeça pensando que tem que recomeçar, dizendo com você mesmo e com pessoas que tem que recomeçar, se você não começar de alguma forma, se você não se levantar e agir em cima daquilo que há muito tempo você já precisava de ter já agido. Então é fazer alguma coisa. O que você pode fazer? Talvez você esteja precisando assumir a sua responsabilidade para fazer algumas coisas que envolvem sua família. O inimigo atacou você dentro da sua casa. O inimigo atacou e afetou áreas importantes na sua família. E o que você vai fazer agora com relação a isso? Qual é a atitude que você tem para recomeçar com a sua família e reconstruir aquilo que foi abalado de alguma forma? O que você vai fazer? Não precisa só isso estar na sua cabeça, você achando que tem que fazer, e o que você já fez, está fazendo agora. Talvez você vai precisar de assumir a responsabilidade e fazer alguma coisa para recomeçar no seu relacionamento com Deus. Você sabe que não é mais como era antes. Você não tem mais o relacionamento com Deus que você tinha um tempo atrás. Mas você não faz nada. O que você está fazendo para mudar? Você sabe que precisa de Deus. Você sabe que precisa estar mais próximo do Senhor. Mas o que você já começou a fazer? Você começou a entrar em um propósito de oração. Você assumiu um compromisso de orar sábado na igreja, de entrar numa oração online 6 horas da manhã, fazer o seu devocional em algum momento. Qual é a decisão que você tomou? Meu irmão querido e minha irmã, assumir a responsabilidade de recomeçar. Pode ser que você esteja precisando assumir a responsabilidade para recomeçar no chamado, no ministério. Deus não tirou você de onde tirou há anos atrás e fez a obra que Ele fez na sua vida, te abençoando tanto quanto Ele tem te abençoado, para você não se envolver e não fazer o que Ele tem de chamado para você. Então você precisa se posicionar e falar: eu vou recomeçar. Se posicionar e dizer: eu vou começar de novo a assumir aquilo que Deus um dia me deu como missão. Não foi alguém que te convidou para alguma coisa, foi aí dentro do seu coração. Deus te deu uma missão e você sabe disso.
Deus derramou uma unção na sua vida para exercer algo específico, e não foi alguém que falou isso para você, o próprio Deus falou isso com você. Você sabe no seu coração o que Deus tem de chamado para você, você sabe. E o que você está fazendo para recomeçar? O que você está fazendo? Ah, meu irmão, se nós queremos experimentar um recomeço como Neemias, nós vamos precisar de abandonar algumas coisas que talvez é confortável para nós, é bom, mas não tem como você recomeçar se você não se desprender disso. Para Neemias recomeçar Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém que estava destruído, ele precisou de se desprender das coisas do palácio. Ele precisou de abandonar a sua posição de copeiro do rei para recomeçar aquilo que Deus já tinha como propósito para a vida dele há muito tempo. O que você precisa se desprender? O que você precisa abandonar que talvez seja bom para você, seja confortável para você, mas está fora do plano de Deus para a sua vida? Você não vai conseguir recomeçar no que Deus tem de plano para você, se não se desprender de algumas coisas que Ele não tem como plano para você. Precisa se desprender. Ser copeiro do rei e estar no palácio era muito bom, mas não tinha a ver com o que Deus tinha desenhado para a vida de Neemias. É preciso de coragem para poder fazer isso, irmão. Se desprender de algumas coisas é preciso de coragem. Pode ser que você esteja precisando se desprender de relacionamentos, de pessoas. São pessoas que são boas para você. É cômodo para você estar com essas pessoas. Você gosta. Só que essas pessoas não fazem mais parte do que Deus tem de plano para você no futuro. Então você tem que se desprender. Porque senão você não recomeça naquilo que Deus tem como chamado. É cômodo. É bom. Mas será que é o que Deus quer? Olha o que diz aqui esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, nós, pois também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Algumas áreas da sua vida estão em um embaraço, porque você não se desprendeu do que era para se desprender. Está tudo embaraçado e você até quer recomeçar. Você deseja recomeçar, você sabe que precisa recomeçar, mas você não consegue. E por que você não consegue? Porque você está no meio do embaraço. Então deixa o embaraço. Deixe, desprenda, solte, largue. Fala para o seu vizinho assim: larga, irmão, larga, diga larga. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você, para viver o recomeço com Deus, você vai precisar de abandonar o pecado que está te rodeando. E pode ser que esse pecado que está te rodeando, ele está muito perto de você, muito perto de você. Sabe aonde? Em um contato no seu WhatsApp. O pecado que está te rodeando está em uma conversinha perigosa que você troca no seu WhatsApp. Isso te embaraça e te impede de viver o recomeço que Deus tem para você. Você tem que se desprender disso. Você tem que soltar isso. Porque isso pode atrapalhar o seu recomeço. Eu aprendo com Neemias
que para nós experimentarmos reconstrução através do recomeço, vamos precisar de contar com a ajuda de pessoas. Ele sai do palácio, pega autorização com o rei Artaxerxes, vai até Jerusalém. A primeira coisa que Neemias faz é convocar pessoas para que essas pessoas pudessem trabalhar com ele, junto com ele, o processo de reconstrução. Ô meu irmão, Deus tem enviado pessoas para te ajudar no processo de reconstrução da sua vida. Deus tem enviado pessoas para te ajudar no processo de reconstrução da sua família. Deus tem enviado pessoas para te ajudar no processo de reconstrução do seu chamado. Agora, é preciso abrir mão de uma coisinha muito perigosa para receber a ajuda dessas pessoas. Abrir mão de uma coisinha chamada orgulho. Porque se você deixar o orgulho tomar conta do seu coração, você não vai receber a ajuda das pessoas. O orgulho tomando conta do seu coração, ele vai gritando aqui dentro de você. Ele grita, sabe o quê? Você não precisa de ninguém. O orgulho grita aqui dentro do seu coração e ele fala bem assim: você não precisa contar o seu problema para ninguém. O orgulho grita aqui dentro do seu coração e ele faz você pensar: as pessoas não precisam ouvir dos seus problemas. Como que você vai reconstruir algo que foi destruído sem você ter a ajuda das pessoas? Eu tenho que abrir mão do orgulho. Abrir mão do orgulho e humildemente contar com a ajuda de gente. Se tem uma coisa muito maravilhosa aqui na nossa igreja, é o nosso trabalho que temos nas células. Deus coloca pessoas boas ao nosso lado das nossas células, irmãos. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Levanta a mão assim para eu ver, lá no altão assim, ó. Olha só, ó, maravilha. Meia dúziazinha que não faz. Você que não faz, está esperando o que vai fazer? Deus tem gente boa para colocar perto de você. Só tem um detalhe, preste atenção aqui, ó. Olha só o que eu vou dizer. Existem situações em que eu já vi gente falar bem assim: ah não, pastor, eu não peço mais ajuda para ninguém. Sabe por quê? Porque eu pedi e ninguém me ajudou. Eu não peço mais ajuda porque eu pedi. Escuta só, vou te explicar o que é isso. Eu vou te explicar. Não é que ninguém te ajudou, é porque não te ajudaram do jeito que você queria. Então quando você diz que ninguém te ajudou, é porque a ajuda não veio do jeito que você quis. Aí você diz que ninguém te ajudou. Deus, Ele não dá para a gente do jeito que a gente pede. A ajuda que Deus dá para nós é da maneira que a gente precisa e não da maneira que a gente quer. Eu não posso dizer que ninguém me ajuda. Talvez a ajuda veio, mas a ajuda veio do jeito que você precisava e não do jeito que você queria. Aí eu tenho que abrir mão do orgulho para poder ver a ajuda que está vindo. É a ajuda que eu preciso. É a ajuda que eu preciso. A maioria das vezes a ajuda que você precisa, a ajuda que eu preciso, ela vai contrariar o nosso eu. Ela vai contrariar o nosso ego, ela vai mexer com a nossa vontade. É assim. É assim. Então, se eu quero recomeçar, meu irmão, vencer o medo e recomeçar a história da minha vida, eu preciso de aprender com Neemias a não permitir o diabo afetar meu coração. Quando você decide recomeçar, você vai estar na mira do diabo para que ele trave aquilo que você decidiu recomeçar. Olhe comigo, vamos para a história. Neemias envolve o povo, começa a trabalhar na reconstrução dos muros. E eles trabalham, levantam os muros. Quando eles estão no meio dos muros, o diabo levanta dois homens, chamados Sanbalate e Tobias. E a cilada do diabo, usando Sanbalate e Tobias, era a seguinte: inventa uma fofoca, fala para Neemias dessa fofoca. Neemias
ele vai ficar chateado com isso, isso vai entrar no coração dele e ele vai desanimar e parar de fazer a obra. Faz esse comentário, diz para Neemias o que estão falando dele aqui embaixo, e quando falar para Neemias, isso vai entrar no coração dele. Quando entrar no coração dele, ele para rapidinho esse negócio que ele decidiu recomeçar. O que Neemias fez, irmão? Você sabe. Neemias deixou a fofoca entrar no seu coração? O que Neemias falou na hora que a fofoca chegou para ele? Não posso descer para ouvir o que vocês estão falando, porque eu estou focado fazendo uma grande obra. Porque eu estou focado fazendo uma grande obra. Eu decidi recomeçar. Porque eu iria parar para ouvir o que vocês estão falando aí embaixo, se eu estou em uma grande obra de recomeço daquilo que o diabo destruiu? Por que eu iria parar? Eu quero saber de você, meu irmão. Quantas vezes você parou o diabo usando essa estratégia de alguém que falou de você? Quantas vezes ele atingiu o seu coração e te desanimou com alguma coisa que inventaram a seu respeito? Uma mentira que falaram de você. Aquilo entrou no seu coração. E aí sabe o que você fez? Contrário ao que Neemias fez. É por isso que eu não vou fazer mais nada. Deixa para lá. Largo para lá. Você desistiu de recomeçar. Olha o que a Bíblia diz aqui, meus irmãos, e nós precisamos guardar isso aqui dentro, irmão. Guardar isso aqui dentro. Para esse ano não pararmos aquilo que Deus está nos chamando para colocar a mão e fazer. Temos que guardar aqui dentro, Provérbios 4, 23. Guarde isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não quero que você fale para a pessoa que está do seu lado, por favor, guarda seu coração. Fala para ela assim, fala, por favor, guarda seu coração. Guarda o seu coração. Tem gente que hoje veio aqui, ó, você começou esse culto desanimado. Você começou esse culto desanimado, sabe por quê? Veio uma seta no seu coração. Guarda o seu coração. Não deixa o diabo te parar de novo. É uma armadilha, meu irmão. É uma armadilha, minha irmã. Você não está percebendo isso? Então guarda o coração. Guarda o coração. Se eu quero manter firme o meu recomeço, eu vou ter que renovar a minha aliança com Deus. Renove a sua aliança com o Senhor. Neemias 9:38 diz assim: e com tudo isso fizemos um firme concerto. Um concerto. E nós escrevemos, selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Diante de tudo aquilo que tinha acontecido de errado, eles agora se apresentaram diante de Deus e fizeram uma renovação da sua aliança. Uma renovação, se consertaram com o Senhor, falaram assim, agora a gente não para mais. Nós não vamos voltar para aquelas práticas que arrebentaram com a gente. Nós não vamos voltar a fazer aquelas alianças que destruiu nossa família. Nós estamos fazendo aqui um renovo com Deus. Um renovo de aliança com o Senhor. Tem gente que está precisando fazer um renovo da sua aliança com Deus. Renovar com o Senhor os votos que você fez há um tempo atrás. Porque você tinha falado que não ia parar. Porque você tinha falado que ia obedecer. Você tinha dito para o Senhor que você ia assumir aquilo que Ele estava te entregando como responsabilidade. Então é renovar o voto e falar, Senhor, eu vou renovar meu voto contigo. Respira fundo, diga aleluia. Eu não sei por que vocês estão tão em silêncio aqui hoje.
se eu quero recomeçar, eu preciso acreditar. Deus está no controle da minha vida. Pode bater no peito assim e dizer: Deus está no controle da minha vida. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Deus está no controle. Você não perdeu tempo. Olha o que o diabo está falando para você. Você perdeu muito tempo da sua vida. Olha o que aconteceu. Você vai recomeçar e você está sendo travado e travada pelo medo de se envolver naquilo que Deus está te chamando, naquilo que Deus está colocando na sua frente, porque você está com medo de perder tempo. Medo, vou perder tempo da minha vida, porque eu perdi 5 anos. Eu perdi anos acreditando naquela pessoa. Eu perdi anos me envolver nesse projeto. Você não perdeu nada, meu irmão. Você não perdeu nada, minha irmã. Sabe o que aconteceu? Você amadureceu com essa situação. Se você decidir tirar as rodinhas e andar em cima da bicicleta, você não é mais aquela pessoa que andava com rodinha. Agora você anda sem, você já amadureceu. Você é alguém mais experiente. Você não perdeu, você aprendeu. Foi o que aconteceu. Então, em nome de Jesus, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Diga comigo: eu não perdi, eu aprendi. Por favor, fique de pé.